Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Vamos lá, vamos de direito constitucional na aula de hoje. Vamos trabalhar sobre direitos e deveres individuais e coletivos. Estamos no título 2, capítulo 1 da nossa Constituição, hoje na terceira parte do artigo 5º, tá? Se você não assistiu ainda as duas partes anteriores, dá uma olhada no nosso YouTube, Professor Kleber Pinho, ou pelos nossos canais do Spotify, e de outros canais de podcast que nós já gravamos aí. Está disponível para você de forma gratuita. Saúde especial aos nossos alunos da mentoria de polícia, que esse material é exclusivo para eles. E vocês que estão nos assistindo, vamos lá. Vamos que hoje promete o dia. Primeiro a gente começa com uma questão. Vamos lá, vamos abrir uma questão para nós raciocinarmos juntos. E ao final da nossa matéria de hoje, nós temos que conseguir matar essa questão. Vamos lá? Indique a única alternativa correta. Nenhum brasileiro, letra A, nenhum brasileiro será extraditado, salvo ou naturalizado em caso de crime comum, praticado depois da naturalização ou de comprovado envolvimento. Letra B. A letra B traz o seguinte: os direitos e garantias expressos nessa Constituição excluem todos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Letra C. É vedado constitucionalmente a instituição de pena de morte, salvo em casos de ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Letra D. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer e se achar ameaçado de sofrer violência e coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade e abuso de poder. Letra E. A lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça ou anistia, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Bom, quais os conceitos que vamos ter que saber para poder responder essa questão? Temos que saber a respeito da extradição, temos que saber a respeito da aplicação dos tratados internacionais no Brasil, como se dá a sua entrada, qual a força normativa que eles entram no nosso ordenamento jurídico. Temos que falar sobre os mandatos constitucionais, né? Os mandatos constitucionais que são algumas situações em que a Constituição determina a punição de determinados crimes, se realiza. A Constituição não prevê crime, mas ela manda que sejam criados tipos penais para rebater alguns crimes que são, digamos assim, que merecem uma proteção internacional. Tem que saber sobre os remédios constitucionais, ok? Temos que falar sobre crimes que são afiançáveis, inafiançáveis e outros mais. Então vamos falar hoje de remédios constitucionais. Vamos começar falando de remédios constitucionais. Por que remédio? Claro, tô com Covid, professor. Então tem que tomar os remédios que os médicos indicam, né? Ou que algum presidente possa indicar, né, digamos assim. Então tem os remédios, as inas da vida, a cloritina, são os remédios. Diante de uma doença, você precisa tomar um remédio para poder você ficar curado. Então eu tenho que, nosso artigo 5º, não só o artigo 5º, nós sabemos que o fundamento da nossa Constituição dos Direitos Fundamentais ele é aberto, pelo fato que não só o artigo 5º prevê direitos fundamentais, também como todo o arcabouço, também chamado de bloco de constitucionalidade, que são os tratados internacionais, as próprias emendas constitucionais ali têm conteúdo também de proteção internacional. Então, nesse caso, todo esse arcabouço de normas, se caso violados, eles merecem a proteção do judiciário. Merece não, deve o judiciário assim, o judiciário ou a própria administração pública criar instrumentos para que a população possa reivindicar esses direitos ou essas ameaças a direitos, ok? O primeiro deles, habeas corpus, tá? O habeas corpus, tá? Ele vem tratando da seguinte forma: conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer. Eu falo que é os 3 ou, né? O habeas corpus. Cuidado que não é e, né, gente? É o. Sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção ou abuso de poder, ok? Então eu entendo que o habeas corpus ele vai se prender à ideia de proteção à liberdade de ir e vir, ok? Cuidado, o habeas corpus ele não protege o direito à vida, tá? Ele protege o direito à proteção de ir e vir. É claro que o habeas corpus tem tratamento especial lá no direito processual penal, lá tem um capítulo próprio que trata do habeas corpus lá no CPP,
que nós sabemos que o habeas corpus, por exemplo, ele não tem natureza de recurso, ele tem natureza de ação constitucional. O que é isso, professor? Quer dizer que você precisa fazer um pedido ao juiz através de um pedido inicial, através de um endereçamento, tem que pedir a ordem de habeas corpus, ok? Beleza? Então tá bom. Então aí eu tenho aqui o artigo, essa questão da FUNCAB, que trata a respeito disso, dá uma olhada, e aí vamos descendo. Lembra-se, como eu falei, liberdade de locomoção e não direito à vida. É comum em prova querer fazer sacanagem com você sobre isso. Pode ser emprestado por qualquer pessoa, tá? Independentemente de inscrição junto à OAB. Ou seja, a regra é assim, quando você vai entrar com uma proposta, uma ação contra uma ação de desapropriação, uma ação, vai se proteger na justiça de alguma ação penal, você precisa ter capacidade postulatória para poder estar em juízo, tá? A capacidade postulatória é uma capacidade técnica, uma capacidade de postular, ou seja, de estar em juízo pleiteando um direito próprio ou alheio. No habeas corpus, você não precisa, e quem constitui essa capacidade postulatória, por regra, no nosso ordenamento, é o advogado, é o defensor. O Ministério Público também tem a capacidade postulatória. Então, essa capacidade de postular em juízo são essas pessoas que possuem essa capacidade técnica de realizar essa defesa técnica, digamos assim, ok? Mas o habeas corpus não precisa dessa defesa técnica, dispensa-se, tá? O próprio paciente, a própria pessoa que está sofrendo a coação, ele pode impetrar o pedido de ordem de habeas corpus. Todos os remédios constitucionais a gente usa o termo impetrar, tá? É um termo técnico do direito, mas o termo correto é impetrar habeas corpus, impetrar o mandado de segurança, impetrar o mandado de injunção, impetrar o mandado de o habeas data, ok? Beleza? O Ministério Público pode impetrar o habeas corpus em favor do réu, ok? Também é possível em algumas situações do habeas corpus de ofício, tá? Vou até colocar aqui, ó. É possível também o HC, é possível o habeas corpus de ofício. O habeas corpus de ofício. Okay? Ofício, ou seja, o próprio tribunal, diante de uma situação que tenha uma ilegalidade de prisão, o próprio tribunal pode determinar o relaxamento ele pode conceder o habeas corpus na forma de ofício, ok? Outro ponto importante, que não está aqui, mas eu vou colocar aqui que é importante, é as espécies. Quais as espécies de habeas corpus? Quais as espécies de HC? Vamos lá. Coisa rápida. Eu vou trazer para você, normalmente a gente aprende na academia, os que fazem direito, que existem duas formas de HC. Antes digamos assim, para você entender, antes da pessoa ser presa, a gente chama isso de HC preventivo. Antes da pessoa ser presa. O preventivo, inclusive, a ordem que o juiz vai conceder é uma ordem chamada salvo-conduto. Salvo-conduto. Salvo-conduto é essa ordem, essa preventiva. Essa, digamos assim, essa ordem preventiva para a pessoa não ser presa. Tá? Depois eu tenho quando a pessoa já sofreu a coação à sua liberdade de ir e vir, que aí eu chamo de HC repressivo. E aí o juiz vai ofertar a chamada ordem de habeas corpus. Essa ordem de habeas corpus pode ser no início do processo, que aí a pessoa, o advogado pede a famosa liminar, né? E o juiz concede liminarmente a ordem de habeas corpus. Existe outro habeas corpus, tá? Existe outro habeas corpus que aí eles chamam de profilático. Habeas corpus profilático. O habeas corpus profilático, a regra é quando não existe uma ausência de justa causa para o inquérito policial ou para ação penal. É um exemplo de habeas corpus profilático. Outro exemplo também que pode ser usado habeas corpus profilático também é para, e aí nesse caso, quando houver ausência de justa causa para o inquérito policial ou para ação penal, eles vão falar que vai ser realizado o trancamento, isso mesmo, trancamento da ação penal ou do inquérito policial por ausência de justa causa. Também é possível esse habeas corpus profilático em situações de prova ilícita. Como assim, professor? Seja mais claro. É o seguinte,
Nesse habeas corpus profilático, o cliente do advogado não está preso e também não está na iminência de ser preso. Aliás, não está preso para ser realizado o habeas corpus repressivo e também não está na iminência de ser preso. Ele está solto. Mas, por exemplo, foi feito uma prova, foi colhida uma prova ilícita dentro de um inquérito policial. Você vê, essa prova ilícita aqui vai, digamos assim, ela não é é um elemento de informação, professor, não é prova, bacana, tranquilo. Mas esse cara, como foi realizada essa prova? Torturaram o sujeito dentro da delegacia para ele confessar o crime, porque precisava de um bode expiatório. Tinha que trazer para a mídia que realmente resolveram o problema a polícia e aí trouxeram uma pessoa que não cometeu o crime. Acontece isso? Já aconteceu muito. Temos vários casos, inclusive casos reais, situações que aconteceu esse tipo de situação fática, né? Da confissão através de tortura. A prova é lícita. Uma prova é lícita. Nesse caso, essa confissão pode gerar um futuro prejuízo, uma futura ação penal, ou dentro da ação penal ela é mantida. Nesse caso, o advogado, okay, ele vai entrar com habeas corpus para que seja extraída do processo a prova lícita. Veja, não está preso, não está na ameaça de ser preso, mas futuramente isso pode comprometer a vida do sujeito e aí o habeas corpus pode ser um remédio para isso. Ok, beleza? Habeas corpus é uma matéria muito interessante para as provas, ok? Vamos continuar aqui. Tem mais essa questão aqui para vocês resolverem, juiz federal, tá? Vamos tentar resolver ela juntos? Vamos lá. O habeas corpus somente pode ser interposto por procurador com poderes especiais. Não, a pessoa pode interpor habeas corpus, tá errado. Interpor nada, na verdade é impetrar, né? Interpor é termo para julgamento de recurso, né? Pode ser interposto pelo Ministério Público com o intuito de obter a liberdade provisória ao réu preso. Ok. Pode ser interposto por qualquer pessoa em favor do réu, desde que esta possua inscrição na OAB. Não, está livre. Deve ser interposto sempre perante o TRF competente, ainda que a autoridade coatora seja o delegado federal que conduzir o auto de prisão flagrante. Não, se for o delegado federal, o juiz federal será o juiz competente, né? E hoje, se for na fase de inquérito, o juiz das garantias, né? Juiz das garantias que está suspenso a aplicação pelo Supremo, mas tecnicamente seria ele. Pode ser interposto ainda que apenas pena de multa tenha sido imposta no sentenciado. Bom, então a letra B é a correta, realmente é interposta com o intuito de obter a liberdade provisória. O MP pode fazer o pedido de habeas corpus, tá? Se for só multa, não cabe habeas corpus, tá? Apenas pena de multa não cabe habeas corpus. Anota aí no seu caderno. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. Isso é verdade, na forma da lei, e os atos necessários ao exercício da cidadania. Professor, entendi habeas corpus que é de grátis, né? Até grava, é de grátis. HC e HD e os atos de cidadania. Grava aí. É de grátis, HC e HD e os atos de cidadania. Grava aí. É de grátis, HC, é de graça, olha o HC, olha o HD de graça. Pensa assim, um carro da pamonha. Olha o HC, olha o HD de graça. Atos da cidadania também. Ok? Habeas corpus e habeas data e atos. O que é um ato da cidadania, professor? Tira o título leitor. Você vai vai fazer um pedido de, sei lá, de título leitor. Vai pedir justificativa de não comparecimento. É um ato de cidadania. Não, você vai ter que pagar por isso. Não paga. Tá? De não ter comparecido a multa, você vai pagar. Mas agora, a justificativa não se paga. Bacana? Tranquilo? Cabe habeas corpus de punições disciplinares? Olha, isso aqui é um assunto bacana. De cara, se perguntar para você uma prova objetiva, cabe habeas corpus de uma punição disciplinar? Você vai dizer assim, depende, tá? Depende, tá? Por quê? A Constituição fala que é proibido, tá? O mérito, por que deu para ele uma punição de advertência e para o outro deu uma punição de prisão? Esse mérito não se discute por habeas corpus. Mas você pode, isso é entendimento do Supremo, discutir, por exemplo, a questão da legalidade. Os pressupostos formais da punição. Por exemplo, a hierarquia de quem fez a punição. A pena não é vedada pelo ordenamento. Foi imposta uma pena que é vedada pelo ordenamento. O ato praticado e sancionado. Então, a legalidade é discutida, ok? Posso discutir habeas corpus? Posso discutir punição disciplinar militar via habeas corpus? A resposta é sim, desde que se trate apenas da legalidade e não do mérito da punição. Acabou, não erra nunca mais.
Cabe habeas corpus contra a imposição de pena de exclusão de militar ou de perda de patente de função pública? Não, não cabe. Súmula 5694 do STF, tá? Se cair seco assim, você marca não, tá? Você cai na prova objetiva porque vai estar falando da súmula, aí você tem que marcar não, ok? Cabe habeas corpus quando já extinta a pena privativa de liberdade? Não, também não. Tem uma súmula também, a súmula 695 também fala a respeito disso, tá? Alguns falam que essa súmula ela não está sendo aplicada, mas ainda está vigente ela, tá? Ela não foi, digamos assim, revogada, né? Digamos assim, em termos. Mandado de segurança. Mandado de segurança conceder-se-á mandado de segurança para direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então tá assim. O mandado de segurança, ele é subsidiário. Primeira pergunta eu falo, cabe habeas corpus? Não. Cabe habeas data? Não. É direito líquido e certo? O que é um direito líquido e certo? Direito líquido e certo é aquele que consigo comprovar de imediato. É aquele que não precisa de uma dilação. Olha a palavra bonita. Dilação probatória. Não precisa de uma dilação, não precisa ter audiência para poder discutir a ordem de mandado de segurança, ok? Não precisa de uma dilação, não precisa ter audiência para discutir isso. Bacana? Essa dilação é realizada diretamente o quê? Com as provas juntadas ao processo. Então, não há dilação probatória para as questões de mandado de segurança. Por isso que fala que o direito tem que ser líquido e certo, ou seja, provado de imediato. Além disso, vamos lá, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for da autoridade pública ou agente de pessoa pública na atribuição do poder público. Então, uma empresa privada, o Extra, vou entrar com mandado de segurança contra o Extra, cuidado, tá? Vou entrar contra o mandado de segurança contra a universidade particular tal, cuidado. Se você entrar só contra ela, não dá mandado de segurança. Agora, mandado de segurança seria contra ela e contra a União, aí tudo bem. Aí é uma outra questão. Beleza? Mas vamos, em vez de trabalhar com competência, vamos trabalhar com a Constituição. Beleza? Vamos aprofundar. A aplicação do mandado de segurança é subsidiário, eu já disse para vocês lá atrás. Ou seja, ele só é aplicável na liberdade de locomoção e não direito à vida. Tá certo? Ok? Ou seja, ele só será aplicável se liberdade de locomoção e não direito à vida. Parei, a aplicação do mandado de segurança é subsidiário. Ou seja, ele só é aplicável se liberdade de locomoção. Não, tá errado essa parte aqui. Não sei se eu tirei essa aqui. Essa parte tá errada. Pode marcar aí, gente. Tá errado. Acabou digitando de forma errada, tá? Só esse. Apaga, por favor, aí. Passou demais. Falei demais do que devia ter falado. Bacana? Conforme a Lei 12.026 de 29, vamos lá. O que trata essa lei? Ela vai tratar da lei de mandado de segurança. Tem que dar uma lida, professor? Bom, se o edital cobrar a lei, é importante a leitura integral dela. Okay? Se não cobrar, fica com o que está na Constituição, beleza? Mas vamos dar uma entrada nela e vamos analisar os principais pontos. Vamos lá. O que ela fala? Quando que não cabe mandado de segurança? Tá? Ela pode cobrar isso na prova. Olha lá. Contra atos de gestão comercial praticados pelos administradores das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das concessionárias de serviço público. Então, quando tiver um ato de gestão comercial, um contrato de uma empresa para outra, quando uma concessionária pública, digamos, a empresa que cuida do pedágio aqui no Mato Grosso, aqui no trecho aqui de Rondonópolis, Cuiabá-Rondonópolis, é a Rota do Oeste. Quando ela estiver fazendo uma função, é a concessionária pública. Se ela estiver fazendo um ato de gestão comercial, uma compra e venda do material, não há ato administrativo, não há imputação de alguma questão de direito líquido certo entrar com mandado de segurança contra ela. Nesse caso, não é possível. Contra ato a qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Okay? Se caber um recurso administrativo com efeito suspensivo, não cabe mandado de segurança. Contra a decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Se a decisão judicial que deferiu a situação caber recurso com efeito suspensivo, não caberá mandado de segurança. Contra a decisão judicial transitada em julgado, ok? Eu não posso. Decisão judicial transitada em julgado, mandado de segurança não é um instrumento competente para mexer com isso. É ação rescisória ou ação de revisão, ok? Bacana ter essa questão para vocês resolverem. Vamos falar sobre mandado de segurança coletivo, tá? Isso aqui é queridinho, cai bastante em prova. Vamos lá. Primeira coisa, tem que saber a letra fria da Constituição, tá? Constitucional, essa parte, além da jurisprudência, que nós estamos trabalhando bastante, a letra fria da Constituição é muito importante, por isso que eu faço perco hora, não perco hora não, isso aqui é investimento, né, para você passar no concurso, né? Dedico a fazer esses espaços para você realmente decorar a letra fria da Constituição,
Que é importante você fazer essa. Ah, professor, isso aqui é muito de criança. É criança, mas ajuda muito aqueles que fazem o preenchimento aqui. Ok? Até hoje só tem feedback positivo quanto a isso. Então eu vou continuar fazendo. Se você não gosta, o problema é seu também. Vamos lá, voltando aqui. Ó. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional. Tem que ter representação no Congresso. O que é representação no Congresso Nacional, professor? O que é isso? O partido tem que ter pelo menos um deputado federal ou pelo menos um senador lá no Congresso. Congresso, lembra que é a Câmara e o Senado juntos. Organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Esse requisito sempre aparece nas provas. Aliás, se aparece sempre a associação poder manifestar os direitos dos seus interessados, tá? Em defesa do interesse de seus membros ou associados. E mandado de segurança, cuidado, tá? Por exemplo, eu tenho 10 concurseiros que passaram para a Polícia Federal. E aí a prova não foi gravada, digamos a parte física. Ah, vamos entrar com mandado de segurança. Entre os 10, esse é o mandado de segurança coletivo ou individual? Individual. Toma cuidado, tá? A quantidade de pessoas propondo a ação não legitima dizer que esse mandado de segurança é coletivo. Ele será mandado de segurança coletivo quando for proposto por quem? Partido político, organização sindical, associação. Se for essa galera aqui, aí é chamado de mandado de segurança coletivo. Se não for ele, é mandado de segurança individual com vários legitimados ativos, ou vários pacientes, ou vários impetrantes, entendeu? Bacana? Cuidado com essa pegadinha. Mandado de injunção. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade. Cuidado com esses 3 direitos aqui, tá? Nacionalidade, soberania e cidadania. Tem que ser, o mandado de injunção tem que prender esses 3 aqui. Nacionalidade, soberania, cidadania. Nassoci, tá? Nassoci. Nassoci. Vamos colocar aqui, nassoci, tá? Nassoci. Tá? Pode ser bem siconar, cocina, 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 gostei de cocina. Acabei de criar esse macete agora, cocina. Pronto, tem que ser na cozina. Cozina que é? É na cozina, né? É cidadania animal. Cidadania, nacionalidade. Hoje tá bom, né? Hoje eu não tomei meu remédio, meu Lexotan, sabe como é que é? Porque eu faço gagarejo de manhã cedo. Então, cisanou. Sinazou, animal. Vamos lá, beleza. Acabei de criar aqui. Sinazou. Okay? Soberania, nacionalidade, cidadania. Ou nasso. Manda para mim aqui, escreve aqui nos nossos comentários aqui um macete para a gente colocar. A gente criar juntos aqui um macete para esse mandado de injunção. Ok? Manda para mim que você achar um mnemônico bacana. Qual o conceito de mandado de injunção? É um instrumento jurídico competente para sanar a omissão do legislador infraconstitucional que tinha a missão de dar eficácia a uma norma de eficácia limitada. O que é isso? Norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada é aquela seguinte. Já falei isso nas aulas anteriores, né? Quando eu falei de liberdade de profissão, né? A norma de eficácia pode ser plena, contida e limitada. Plena quando o legislador originário da Constituição falou, ó, essa lei está pronta. Esse artigo, esse inciso, esse parágrafo da Constituição pode ser aplicado de forma imediata. Não precisa mexer com norma depois, lá em 2021, fazer uma nova para poder regular esse direito. Não precisa. Tá? Bacana? Tranquilo? Maravilha. Mas existem normas que o legislador da Constituição de 88 falou assim, olha gente, vamos dar trabalho ao povo mais para frente aí para eles poderem regular, aumentar algumas leis aqui, algumas situações. Por exemplo, lembra do direito do consumidor? No direito do consumidor, era necessária a criação de uma norma protetiva do consumidor, senão não tinha como existir a proteção. Então, quando o Poder Constituinte dá essa missão para o Poder Constituinte, a legislação, o legislador infraconstitucional, ou seja, os legisladores nossos federais, os nossos parlamentares, depois de 88 até 2020, falaram, olha, até 2020, 2021, cria aí a norma para poder regulamentar determinado direito. Você quer ver um exemplo? O direito à greve do servidor público civil. Até hoje não foi regulamentado. É um direito, uma norma de eficácia limitada, necessita de uma lei para regulamentar e até hoje não foi regulamentado. Então quer dizer que, professor, que até hoje, a partir do momento que não faz a lei que deveria ser feita, qual é a doença? A doença que se dá para esse tipo de situação é a chamada síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Ou seja, o legislativo nosso hoje ele está em déficit. Ele está devendo uma norma regulamentadora a respeito da greve do servidor público civil.
Então ele está sofrendo de uma síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Nesse caso, qual o remédio? Ou vai ser a ação de controle de constitucionalidade, chamada a ação direta de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão, tá? Inconstitucionalidade por omissão, ou ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ou que aí só alguns legitimados podem propor essa ação, só algumas autoridades podem propor essa ação, ou mandado de injunção, que pode ser qualquer pessoa, mas o efeito é diferente, o mandado de injunção, ele vai ter um efeito mais restritivo, ok? Eu posso entrar com mandado de injunção? Posso. A partir do momento que o meu direito de exercer um direito do CINASO, que é a nacionalidade, soberania e cidadania, está sendo afetado, eu posso propor, junto ao judiciário, um mandado de injunção para que esse direito seja resolvido, para que o judiciário possa resolver. Ok? Bom, tem vários efeitos sobre isso, tá? Vários efeitos. Como que vai fazer? Antes tinha um efeito onde o judiciário só determinava a norma e o legislativo falava, ó, legislativo, você está atrasado, faz a lei aí e puxava a orelha do legislativo. O legislativo nem fazia nada. Tem separação dos poderes, não fazia nada. E não fazia. Hoje tem uma eficácia direta. O Supremo, por exemplo, ele já resolve. Não, então vou resolver aqui. Já que você não tem, vou fazer uma eficácia nossa. E o Supremo hoje já tem a ideia de realizar a aplicação da norma de forma erga omnes, Brasil todo. Aconteceu, por exemplo, chegou essa questão até o Supremo. Não tem lei regulamentadora da greve do servidor público civil. O Supremo falou, não, deixa eu resolver então. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei de greve do servidor, do empregado comum, da CLT. Lá tem uma lei de greve, não tem? Então vamos aplicar ela enquanto não existir a de vocês. Ok? E foi feito isso e até hoje é aplicada essa regulamentação. Bacana. Então hoje o Supremo tenta resolver, não fica esperando do Legislativo, de forma concreta, até uma eficácia concreta, ele tenta resolver essa pendenga, essa ausência do Legislativo. Ok? Beleza? Tem lei? Tem uma lei específica sobre mandado de injunção, tá? Recomendo dar uma lida depois, quando você puder dar um tempinho, dar uma lida nessa lei. A Lei 13.300 de 2016, que regula o mandado de injunção, tá? Vamos falar alguns pontos dela. Eu já li e coloquei para vocês aqui uns pontos. A falta da norma regulamentadora pode ser total ou parcial. Pode impetrar pessoas naturais ou jurídicas, tá? A decisão terá eficácia subjetiva limitada às partes, tá? E produzirá efeitos até o advento da norma regulamentadora. Poderá ser conferida eficácia para todo o Brasil, ultra partes ou erga omnes a decisão, quando isso for inerente ou indispensável ao direito, à liberdade ou prerrogativa objeto da impetração, como foi o caso dos servidores públicos. Teve um efeito ultra partes, ou seja, passou além das partes que pediram a regulação da direito à greve, ela teve efeito para o Brasil todo. Transitar julgado, seus efeitos poderão ser estendidos aos casos semelhantes, por decisão monocrática do relator. O indeferimento do pedido de insuficiência de provas não impede a renovação da impetração fundada em outros elementos probatórios. Ok? Beleza? Vamos evoluir. Habeas data. Habeas data, a Constituição traz assim: conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Bacana. Maravilha. Que mais, professor? Constante em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Bacana. Ou também serve para retificação de dados, quando não se prefere fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Professor, tem lei? Tem. A lei 507 de 97. Ok? Peraí, 9.000, né? 9.507 de 97. Faltou 9 aqui. Tá? Ela regula o habeas data. A 9.507 de 97 regula o habeas data. O habeas data cuida de informações personalíssimas do impetrante, que pode ser pessoa física ou naturalizado, estrangeiro ou pessoa jurídica. Tá? Só adiantando que os remédios constitucionais são aplicáveis para qualquer cidadão brasileiro, estrangeiro, ok? Residente ou não, asilado. Só a ação popular, que a gente vai tratar como remédio constitucional, que aí é restrito só para o cidadão brasileiro. Ok? Beleza? Habeas data pode ser impetrado em face, ou seja, contra quais pessoas? Quem são as autoridades coatoras?
Bom, eu posso entrar com a ação de habeas data contra entidades governamentais de administração pública direta ou indireta, pessoas jurídicas de direito privado que tenham banco de dados abertos ao público, como o Serviço de Proteção ao Crédito, SPC e o Serasa, por exemplo. Os partidos políticos, universidades particulares, também eu posso propor, tá? Tem uma súmula do STF que fala assim: não cabe habeas data se não houver recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Ou seja, é necessário essa recusa para que exista a possibilidade do habeas data. Se não há recusa, não há habeas data. Ok? Beleza? A Lei 9.500, como eu falei, a 57 regula o habeas data e tem alguns pontos importantes. Vamos falar sobre essa lei. É possível também o habeas data para anotação nos assentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Considera-se de caráter público todo o registro de banco de dados contendo informações que sejam ou que possam ser transmitidas a terceiros ou que não sejam de uso privado do órgão ou de entidade produtora ou depositária de informações. Tá? Vamos lembrar que o habeas datas, habeas corpus, habeas datas e atos constitutivos são de grátis. Lembra disso, tá? É possível habeas data para acesso a dados de registro de procedimento fiscal. Procedimento fiscal, o STJ falou que não, tá? Procedimento fiscal, o STJ falou que não é possível. Bacana? Agora tem uma dúvida, já falamos sobre isso lá atrás, vamos voltar de novo. Quando que eu aplico a habeas data e quando eu aplico mandado de segurança? Vamos ficar atento. Se a prova falar negativa de certidão, pode marcar mandado de segurança. Ah, o cara foi pedir uma certidão e a certidão foi negada, mandado de segurança. Se a prova falar em obter cópias dos autos de inquérito, de processo judicial, de processo administrativo e foi negado, mandado de segurança. Inclusive gera também a possibilidade de crime de abuso de autoridade, tá? Mas mandado de segurança pode marcar. Falou que foi negada a informação que violou o direito líquido e certo. Se a prova falou isso, está te dando que é o quê? Mandado de segurança. A informação pessoal, mas violou o direito líquido e certo, trouxe essa palavra-chave, você sabe o que é mandado de segurança. Isso aqui, gente, isso aqui são várias questões que eu já fiz, né? Que eu fui fazendo e aí eu fui filtrando. Falei, olha só que bacana. Falou que foi finalizada a instância administrativa e foi negada a informação, marque o quê? Habeas data. Falou que foi recusada uma informação pessoal. Falou que foi recusada uma informação pessoal. Somente isso, só falou isso. Só. Ah, recusou a informação. Não falou que era certidão. Marca habeas data. Falou que o cidadão queria retificar dados pessoais. Marque habeas data. Falou que a esposa quer corrigir algum dado do esposo falecido. Marque o quê? Habeas data. Beleza. Tranquilo. Maravilha. Olha só essa questão. Em 2019, Lúcio requeriu da aposentadoria do tempo de serviço perante o INSS. Eu adaptei a data, tá? Que essa prova aqui é mais antiga. Por ter atingido a idade mínima exigida para o benefício, 35 anos de contribuição. O INSS indeferiu o requerimento porque não considerou período trabalhado no comércio limitado a tal. Tempo de serviço reconhecido e anotado na carteira de trabalho de Lúcio, por força de sentença trabalhista transitado julgado. Ante o indeferimento, o trabalhador solicitou ao INSS cópia do processo administrativo em que constava o indeferimento ou certidão circunstanciada de inteiro teor do processo, ok? Mas o servidor que atendeu recusou-lhe a informação solicitada. Poderá impetrar o que nesse caso? Ele falou o que? Certidão, o indeferimento de certidão, tá? Ah, professor, o indeferimento trabalhou, solicitou a cópia do processo administrativo. Ah, professor, processo administrativo. Mas dentro do processo administrativo tinha o quê? Uma certidão que foi o quê? Negada. Falou de certidão, você lembra o quê? Mandado de segurança. Bacana? Letra E é a correta. Ação popular também é tida por alguns, não só o mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data como remédio constitucional, como ação popular também, tá? Como eu falei, de todos os remédios constitucionais, essa aqui é exclusiva de cidadão. Cuidado, tá? Qualquer cidadão é a parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo, inclusive ambiental é possível também, tá? Para o meio ambiente também eu posso entrar com a ação popular. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade, participe a moralidade, ou seja, a questão de improbidade administrativa eu posso citar ela através de ação popular, tá? Ficando o autor, aqui é importante, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência, ou seja,
Se for comprovada a má-fé de ele entrou com uma ação popular só para poder sacanear, nesse caso, ele vai ter que pagar as custas e ainda vai ter que pagar o advogado da parte contrária, que é a chamada sucumbência. Tá? Ele vai ter que indenizar a parte contrária o que ela gastou com o advogado. E aí o juiz estabelece isso. Beleza? Mas isso só vai ocorrer se for comprovado o quê? A má-fé. Se não for comprovada a má-fé, ele é isento desses deveres. Tem lei que regulamenta assim, a 4.717/65, regulação popular. Quem não pode propor ação popular? Como eu falei, estrangeiro, apátrida, cidadão com direitos políticos suspensos, tá? Cidadão com direitos políticos suspensos, tá? Não pode propor ação popular. Cuidado com essa pegadinha aqui. Qualquer cidadão, esse que é o foda, né? Normalmente a prova vem, qualquer cidadão é parte legítima, tá certo, tá? Mas se você ler a fundo, aquele cidadão que tem o quê? Os direitos políticos suspensos, não pode. Então, normalmente, a examinadora vai colocar assim, qualquer cidadão, inclusive aquele com os direitos políticos suspensos. Okay? Aí você vai falar, opa, esse cara não pode. Eu fiz uma tabelinha aqui a respeito de advogados, custo e prazo. O habeas corpus, precisa de advogado? Não. Habeas data, precisa? Precisa, tá? De todos os remédios que não precisam de advogado, somente o habeas corpus. Os demais, vou até marcar aqui ó, em amarelo, eles precisam do advogado. Custas, é gratuito, ok, bacana. A mandado de segurança há custas. Mandado de execução há custas. Em regra, a ação popular não há custas, porém, se o autor usar de má fé, haverá custas judiciais que vai ter que pagar, ok? Prazo, não há prazo. O mandado de execução tem um prazo de 5 anos a contar do ato lesivo, tá? E o ação popular 120 dias contado da ciência do ato impugnado, tá bom? Pera lá. 120 dias está aqui. 20 dias é o mandado de segurança. Ô, gurizão, falando pra você que não tomou o remédio, marca aí, gente. Ok? Não há 120 dias a contar da ciência do ato impugnado é prazo de mandado de segurança. Mandado de segurança que o prazo é 120 dias. Por favor, já retifica para nós aí no seu material. Bacana? Vamos evoluir. Remédios constitucionais administrativos, tá? Remédios constitucionais administrativos. Os remédios constitucionais administrativos são dois, praticamente. Direito de petição e obtenções de certidões, tá? A base legal é a mesma. O cabimento, defesa. Nesse caso, então, o cabimento, né? Cabimento dele, defesa de direitos ou contra a legalidade ou abuso de poder. Defesa de direito de esclarecimento de situações de interesse pessoal, petição de certidões. Aqui não, né? O requerimento independente de capacidade postulatória, ou seja, o direito de petição não precisa de advogado. Certidão também, tá? Custas, não, sem custas, idem, também não tem custas. Segurança jurídica, vamos falar de segurança jurídica em matéria penal, tá? Vamos lá, tem bastante dispositivos aqui que caem muito em prova, é muito vinculado à parte de execução penal, tá? Tratamento do preso, mas vamos lá. Regras da prisão antes da sentença. Primeiro momento, se o civilmente identificado não será submetido a criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Okay? O que é o civilmente identificado? O cara que tem documento de identidade, CNH, ele não vai ser submetido a criminal. Qual que é a identificação criminal? Tocar piano, ok? E lá a datiloscópica, ok? Mas, porém, contudo, entretanto, a própria lei de identificação fala que, se caso o documento estiver adulterado, esse cara tem um histórico de crimes de falsidade, de crime de falso, nesse caso, será feita a exceção à regra e ele deverá ser identificado criminalmente. Ok? Nós falamos isso já lá na aula de processo penal. Prisão cautelar. Vamos lá, prisão cautelar. Ninguém será preso. Gente, ó, tem várias questões aqui. O pessoal da pessoal da polícia, vão fazer aqui, tá? Vai fazendo as questões aqui, dá pause, como a gente já sabe, dá o pause e vai fazendo as questões. É importante que você faça logo em seguida o que você aprendeu. Lembra que o exercício é fatiado. É fatiar, passar. Fatiou, passou. Fatiou, passou. Ok? Não fica preso só à teoria. Faça exercício. A vida de você é fazer exercício. Pelo amor de Deus. Você não sabe como é complicado a gente conseguir achar certinho a questão e encaixar para vocês, então. Então, por favor, retribua fazendo o que? Fazendo a questão. Prisão cautelar. Ninguém será, isso aqui nós já falamos lá na aula anterior. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária, competente salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Próximo, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz. A comunicação é imediata. Okay? A remessa dos autos é em 24 horas, do auto de prisão em flagrante. Né?
já lavrado, e a apresentação da nota de culpa também em 24 horas. Já falamos isso lá atrás, no início, na aula passada. Ok? Direito, a gente volta a falar disso em processo penal, tá? Em processo penal a gente vai voltar a falar disso aqui. Direito à identificação do preso, direito à identificação na prisão ou no interrogatório. Direito à identificação na prisão ou no interrogatório. Vamos lá, o que é isso, professor? O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É um direito constitucional. Professor, mas e as facções criminosas? Agora a pessoa sabe. Pois é, mas é um direito constitucional que deve ser obedecido, e como está no artigo 5º, é uma cláusula pétrea, ela não pode ser alterada por uma emenda constitucional. Aliás, ela pode ser ampliada, o artigo 5º, não pode ser o quê? Suprimido. Bacana? Mas nós sabemos que existe a possibilidade do Supremo ele dar uma certa interpretação conforme a Constituição nos incisos. Ele pode fazer a chamada mutação constitucional, ele muda o sentido da letra da Constituição. Okay? Mas para isso daqui não houve alteração, não houve entendimento do Supremo quanto a isso. Direito ao silêncio, nós já falamos isso várias vezes lá no direito processual, que é o nemo tenetur si detegere. O preso será informado do seu direito dentre os pares de permanecer calado, que vai ser no ato no interrogatório e lá no juízo, sendo-lhe assegurada assistência à família e de advogado. Prisão ilegal, a prisão ilegal será imediatamente relaxada, não é revogada, já falamos isso lá atrás, tá? Liberdade provisória, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Existe hipótese onde que a pessoa ela pode ser livre sem a necessidade de pagar a fiança, e as outras hipóteses que pode ser pago a fiança, e hipóteses onde que não cabe nem a fiança, tá? Ação penal subsidiada pública, nós falamos isso aqui lá, nós já falamos dela, lá na lei de abuso de autoridade, tá? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se essa não for intentada no prazo legal de 5 dias para réu preso e 15 dias para o réu solto, a denúncia. A anterioridade da lei penal, não há crime sem lei anterior que defina, nem a pena sem prévia cominação legal. Nós falamos também lá atrás. Lembrando que tem uma leitura nova hoje desse inciso, né? Não há crime ou contravenção, né? Sem lei anterior que defina, nem prévia, nem pena, né? Ou medida de segurança sem prévia combinação legal. Então eu podia melhorar, colocar assim, medida de segurança. É uma releitura desse inciso constitucional. Ou medida de segurança, não há crime ou contravenção, que para muitos a teoria majoritária é que existe crime e contravenção para infrações penais, né? Aí teríamos uma releitura. Então vamos botar até em vermelho, vamos inclinar e vamos baixar ela. Vou botar em vermelho, tirar negrito e baixar ela. Ok, pronto. Bacana? Faz assim também no seu material. E retroagidade da lei penal. Nós já estudamos isso também no direito penal lá, no direito penal 1, nós já estudamos isso. A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Prisão civil, não haverá prisão civil por dívida, salvo a responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentar e a do depositário fiel. Essa parte aqui não se aplica mais, tá, gente? Hoje a pessoa não pode ser preso por dívida, por depositário infiel, tá? Ele pode ser preso por dívida alimentícia. Pensão alimentícia, o cara é preso até hoje, ok? Mas depositário infiel não é possível. O que é depositário infiel? Tempos atrás, quando você comprava um carro, você não pagava a financiadora entrava com uma ação de depósito, o juiz nomeava o bem como depósito, e aí dizia que você era um depositário infiel porque você não está pagando. Não estava pagando o quê? O bem. Nesse caso, o juiz determinava a sua prisão. Era muito comum, a pessoa era presa por estar o que devendo financiamento do veículo. Isso foi temperado, foi analisado com o Pacto São José da Costa Rica, que proíbe esse tipo de prisão. Aí o Supremo falou, tudo bem, então não se aplica mais essa espécie de prisão. Hoje, aplica-se apenas a prisão civil por dívida. Por que é civil? Porque não é uma prisão penal. Não é uma punição penal, não está no Código Penal. Está no Código Civil. Okay? Bem que na lei, a obrigação alimentar tem uma lei específica, a lei de alimentos, né? Tem até uma súmula vinculante do Supremo, 25, que fala é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Bacana?
Presunção de inocência. Ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Bom, voltamos ainda. Hoje, essa aplicação é plena, né? Se fosse alguns meses atrás, eu diria que esse inciso tinha que ser temperado com o posicionamento supremo, que era possível a prisão, né? Por definição em segunda instância, né? Hoje não é mais possível, inclusive o Código de Processo Penal já trouxe isso explicitamente, que é vedada a prisão preventiva nessas situações. Então, hoje, aplica-se essa regra. Enquanto não transitar julgado, ou seja, enquanto caber recurso, a pessoa é considerada o quê? É inocente, a presunção de inocência. Bacana? É a presunção de inocência plena mesmo. Intranscendência da pena, nós já falamos sobre isso. Nenhuma pena passará a pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de impedimento de bens, né? Não pode nenhuma pena passa do condenado, mas pode a obrigação de reparar, isso aqui é direito civil, passar aos sucessores, até o limite da herança, é possível isso. Então quer dizer que uma condenação penal, tá? A pessoa não pode repassar ela para outra. Olha que interessante. O exemplo clássico é a pessoa falar, o cara pegou 15 anos de latrocínio, aí no 10º ano ele morre, aí o diretor do presídio liga pro filho, vem completar a pena do seu pai. Não, isso é exemplo clássico. Mas se eu te falar o seguinte, eu tô com uma fazenda, ok? Comprei uma fazenda de um sujeito, o sujeito tomou uma multa do IBAMA, ok? Tomou uma multa do IBAMA por um crime ambiental, crime de multa. A pena é multa. Pena de multa. Bacana? Bacana. Comprei a fazenda, a pergunta é, essa multa pode ser transferida para mim? Para que eu pague essa conta? Não. Porque multa obedece. A multa é pena. Pena é o gênero, né? Pena é o gênero que tem 3 espécies. Pena PPL, que é pena privativa de liberdade. A PRD, que é pena restritiva de direito. E a multa. Então quer dizer que se eu tomar uma multa penal, até administrativa também é possível isso, tá? Até administrativa não transfere. Se eu comprei a fazenda, o cara tomou uma multa penal ou uma multa administrativa por ter desmatado uma área de reserva legal, desobedeceu os 25% do Cerrado Mato Grossense. Bacana? Bacana. Comprei a fazenda. Essa multa é transferida para mim? Não. Tá? Mas só para você ficar esperto, se eu comprei, o dever de reparar o dano, digamos assim, replantar, eu passa para mim, tá? Eu vou ter que fazer isso, mas não a multa, mas a obrigação de cuidar, de manter aquele local ou reflorestar, passa para mim essa obrigação, se eu comprei a fazenda. Mas a multa não se transfere por força do princípio da intranscendência da pena. Beleza? Tranquilo, eu vou deixar aqui já até esse bizuzinho aqui. Ok? Anota esse bizuzinho no seu material também, para ficar bacana. PRD é pena restritiva de direito e multa. Ok? Individualização da pena. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, seguintes: penas, privação ou restrição de liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Essas são as penas permitidas no Brasil. Ok? As penas penais são essa daqui. A pena penal é essa daqui. Okay? Outros tipos de sanções também tem. Prestação social alternativa. Okay? Quais são as penas proibidas no Brasil? Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra. Nós já falamos isso lá atrás. Tá? Dá um jeito à vida. De caráter perpétuo, trabalho forçado, banimento e cruéis. Tá? Esses dias reforçou a discussão do trabalho forçado, caráter perpétuo, a situação da medida de segurança, tá? Mas já falamos sobre isso. Medida de segurança, porque o cara não tem prazo final da medida de segurança, não há um prazo final. O juiz determina de 3 em 3 anos o cara é reavaliado. E aí tem posicionamento, tem 2 posicionamentos. O STF vai falar que o cara vai durar até a prescrição do crime. E a outra vai falar, o STJ vai falar até o limite da pena máxima em abstrato. Bacana? Resolve-se nisso. Trabalho forçado, tá? Trabalho forçado, o trabalho do preso, o condenado, ele é obrigado a trabalhar no regime fechado? Sim ou não? Sim, ele é obrigado a trabalhar. Isso é trabalho forçado? Não. Tá? Trabalho forçado é aquele trabalho análogo à escravidão. Banimento é pegar um brasileiro nato e expulsar do Brasil. Não posso. O brasileiro nato não pode sofrer banimento. Penas cruéis, castração química. Estuprador.
Ele pode sofrer uma castração química, isso foi suscitado no Rio Grande do Sul, uma punição lá que foi estabelecida pelo Tribunal de Justiça. Foi negado, o Supremo falou, não pode. Ok? Bacana? Cumprimento da pena. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito e idade e sexo. Nós já falamos isso aqui lá no abuso de autoridade. Inclusive, isso é crime de abuso de autoridade. Você colocar um homem e mulher presos no mesmo ambiente. Não pode. Assegurado aos presos, inclusive até tem uma legislação de sistema carcerário que até o público LGBT e mais também ficam em uma área, é recomendável a separação deles também. Tá? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. As presidiárias serão asseguradas condições para que permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação. A Constituição não fala o período de amamentação, tá? Se for uma prova de constitucional e colocar um prazo, vai estar errado, mas o prazo normal é 6 meses, tá? Mas quem fala isso não é a lei, a Constituição, e sim a lei de execuções penais. Okay? Estou repetindo, se for uma prova de constitucional, se tiver um prazo lá, 2 meses, 4, vai estar errado, porque a Constituição não, conforme a Constituição, o prazo de amamentação para que a mãe pode... Não tem prazo. Tá? A administração deve providenciar e disponibilizar banheiro quente nos estabelecimentos prisionais. Ok? A obrigação, se ele não fazer isso, fere a dignidade da pessoa humana. Sim, tá? Isso foi decidido recentemente para o governo de São Paulo. A instalação de chuveiros quentes. Ok? Eu sei que dá até asco você ouvir isso, que você que estuda para a polícia, né? Mas repreenda no seu coração essa energia e vamos estudar. Erro do judiciário. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado. Então, o Estado vai me indenizar. Se o cara for um erro judiciário, é Abreu. E foi preso pensando que era Mané, e o cara deu o nome de Abreu. E na verdade era Mané. E foi preso um Mané em lugar da pessoa, digamos, ou uma pessoa que tem homônimos, nomes idênticos, né? Até hoje eu não encontrei nenhum Kleber Pinho e Silva, mas eu já vi Kleber Pinho. Mas imaginamos no Kleber Pinho e Silva aparece uma mandado de prisão pro Kleber Pinho e Silva aqui em Cuiabá. Eu sou preso, condenado, cumpro pena e descobre: ah, Kleber, não era você, era outro Kleber. Indenização do Estado. Ou ficar além do tempo fixado na sentença. Okay? Tudo isso gera indenização. Duração razoável do processo. Isso aqui foi um inciso que veio com a emenda constitucional 45, tá? Ele acrescentou. A todos o âmbito judicial e administrativo, cuidado, não é só judicial, administrativo também, é assegurado a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. Tá? Beleza? Crimes inafiançáveis suscetíveis de graça, anistia ou anistia e imprescritível. Vamos lá. A prática de racismo constitui... Vamos aqui embaixo. Eu já fiz aqui um resgate, ficou bacana. Olha lá. A tortura é equiparada a hediondo, inafiançável, insuscetível de graça ou anistia, mas é prescritível. Ok? Então, vamos grifar aqui. Então, o que pega na tortura é que ela é prescritível. O resto, tudo o pacote, tudo ela vai tomar. Inafiançável, insuscetível de graça, mas é prescritível. O tráfico, mesma coisa. É tudo, mas ele é prescritível. Só você decorar isso. O tráfico é prescritível e é tudo outro. O que você pedir, ele é. Ah, inafiançável? É. É insuscetível de graça? É. Mas é prescritível? Prescritível. É imprescritível? Não. Imprescritível não. Ele é prescritível. Terrorismo. É equiparado a hediondo, suscetível de graça, anistia ou indulto e é prescritível. Mesma coisa para o terrorismo. Ok? Só para você ficar esperto quanto a isso. Agora, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional não é hediondo. Olha só que importante isso. Não é hediondo. Ok? É inafiançável. É imprescritível. Ok? Mas é suscetível de graça e anistia. Mas é suscetível de graça e anistia. É ao contrário lá em cima. Racismo não é hediondo, é inafiançável, é imprescritível, mas é suscetível de graça ou anistia. Existe um projeto de lei para tornar o racismo hediondo, mas o racismo hoje, tá? E a ação de grupos armados não é hediondo. Okay? Fique esperto. E é inafiançável, imprescritível, mas é suscetível de graça, anistia ou indulto. Cuidado com esses trocadilhos, tá? Cuidado. Se você decorou esse trecho aqui, ó, não tem erro, você não erra nunca mais. Extradição, nós já tratamos lá na primeira aula, mas vamos lá. Extradição, qual o conceito de extradição? A extradição ocorre quando o Estado entrega a outro país um indivíduo que cometeu um crime que é punido segundo as leis daquele país. E também o Brasil também. E também do Brasil, né? É importante que tem que ser criminal e crime aqui. A fim de que lá ele seja processado ou cumpra a pena por esse ilícito.
Essa é a chamada extradição passiva. Tem a extradição ativa quando o Brasil pede para que seja remetido o sujeito para cá. Quem decide o pedido de extradição? O pedido de extradição é decidido aqui no Brasil pelo STF. Tá? Antes da extradição ser enviada ao STF, para que sobre ela seja decidido, o ministro da Justiça faz um exame sobre os pressupostos formais de admissibilidade do pedido. É o que prevê o artigo 81 do Estatuto do Estrangeiro. Então, primeiro faz um juízo de admissibilidade pelo ministro da Justiça e depois sobe para o STF para ser decidido. O pedido de prisão cautelar para fim de extradição pode ser requerido pela Interpol? Sim, é possível requerir pela Polícia Internacional, que é Interpol. Tá? A Lei 12.878 de 2013 atribuiu a essa especial qualidade jurídica à Interpol, que ela pode pedir essa prisão cautelar desse sujeito para fim de extradição. Quanto tempo deve durar a prisão cautelar para fim de extradição? Ela deve perdurar até o julgamento final pelo STF. Ele fica preso até o julgamento final do STF. Ao apreciar o pedido de extradição, o STF poderá analisar o mérito da imputação que é feita ou se no processo criminal que tramita no estrangeiro existem provas suficientes contra o extraditando? Não. A ação de extradição passiva não confere ordinariamente ao STF qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre as provas que embasam o pedido da extradição. Não cabe também à Corte, ao STF, o exame aprofundado dos fatos que fundamentaram a acusação penal. O que quer dizer? Ele foi investigado lá pelo crime lá, aí o Supremo falou, espera lá, se foi investigado de forma errada, a prova aí é ilícita. Isso o Supremo não pode analisar, ele não pode entrar dentro da soberania daquele país que está julgando o cara e abrir ali e falar assim, essa investigação foi feita errada, a prova foi feita errada, tá? Qual o motivo, né? Qual o motivo? A regra é o seguinte, isso porque o Brasil vigora o chamado sistema de contenciosidade limitada, ou seja, segundo o qual não é de competência do STF analisar provas sobre o crime praticado no exterior, que justificou o pedido de extradição formulado. Tá? Isso é posicionamento de 2015 do STF. Assim, o modelo que rege o Brasil, disciplina normativa da extradição passiva, não autoriza que se renove no âmbito do processo extradicional o processo litigioso penal que deu origem, nem que se promova um reexame e rediscussão do mérito do que foi debatido lá no país de origem. Então, o Brasil não vai reviver tudo de novo. Peraí, vamos fazer um novo processo aqui judicial desse cara. Mas já foi condenado aqui. Não, vamos fazer tudo de novo aqui. Não pode. Não pode. Porque o Supremo faz um sistema de contenciosidade limitada. Mas existem alguns pontos que o Supremo pode meter o dedo. Seguinte. Excepcionalmente, é possível o STF analisar os seguintes aspectos relacionados com o crime. Por exemplo, prescrição. Se o crime está prescrito lá ou está prescrito sob leis brasileiras, não extradita mais o cara. Se for respeitada a dupla tipicidade, ou seja, tem que ser crime aqui, crime lá. Qual é o crime que vocês querem extraditar essa senhora? Ela foi adúltera e ela tem que ser apedrejada em praça pública. Então nós queremos a extradição. O Brasil fala, primeiro, não tem crime de adultério no Brasil, então eu não posso extraditar. Desculpa, tá? Desculpa, foi mal. Eu vou ter que entrar nesse mérito. Segundo, pena de morte. Não tem no Brasil, a gente não extradita. Bacana, bacana. Ela vai ficar aqui no Brasil. O que ela vai fazer? Manda a sentença que ela vai cumprir aqui no Brasil. Se há motivo político na condenação ou nas razões que levaram o Estado estrangeiro a requerer ao governo brasileiro a extradição de determinada pessoa, pode ser que esteja maquiado esse crime aí. Ele foi processado por crime de homicídio. Mas pera lá, vamos ver certinho aqui. E quando vem é um crime político. Aí extradição, não, político o Brasil não extradita, né? Crime político. É possível que o Estado estrangeiro requeira a extradição de um súdito seu que está no Brasil, mesmo que o processo criminal ainda não tenha chegado ao fim, ou seja, não transitou julgado. Mesmo que ainda não exista sentença condenatória transitada julgada? Sim, pode, é possível. No modelo tradicional brasileiro vigente, admite duas modalidades de extradição. A executória, que já existe a condenação penal, ainda que não transitada julgado, e a instrutória, que satisfaz com a simples existência da investigação penal. O estrangeiro que mora no Brasil e aqui constitui família, casou-se, teve filhos, brasileiros. Mesmo assim, ele poderá ser extraditado para outro país? Gente, sim, ele pode. Que pena, bacana, mas pode.
O fato do estrangeiro ter casado, ter construído união estável, ter filhos brasileiros, não constitui motivo que impeça a extradição. Existe inclusive uma súmula do STF que fala isso, a súmula 421. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira ou ter filhos brasileiros. Mas vale ressaltar que essa súmula continua válida e sendo compatível com a Constituição de 88, tá? Essa súmula está válida ainda. A pessoa pode ser extraditada mesmo que o tratado de extradição firmado entre o Estado estrangeiro e o Brasil seja posterior ao crime cometido naquele país? Não entendi. Exemplo. Em 2013, Xing Li praticou um crime na China e fugiu para o Brasil. Em 2015, o Brasil promulgou um tratado de extradição firmado com a República Popular da China. Será permitida a sua extradição, mesmo o tratado sendo posterior? Sim, tá? Mesmo sendo o tratado sendo posterior, é possível a extradição. Para que haja extradição, é imprescindível que o Brasil mantenha um tratado de extradição com o Estado estrangeiro? Ou seja, para que realmente exista o processo de extradição, o Brasil tem que ter um tratado internacional com um determinado país? Não, tá? Ainda que não exista tratado de extradição, é possível o pedido que se apoie em outro fundamento jurídico, qual seja a promessa de reciprocidade que constitui fonte do direito extradicional. Fala, olha, você manda para nós aqui, na próxima, se tiver um brasileiro aqui, a gente manda para vocês. Resumindo algumas conclusões sobre os julgados, né? A Interpol tem legitimidade para requerer o Brasil, prisão cautelar para fins de extradição. A prisão extraditando deve perdurar até o julgamento final do STF. A ação de extradição passiva não confere ordinariamente ao STF qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida, né? Requerente ou sobre as provas que embasaram o pedido da extradição. A pessoa pode ser extraditada mesmo, exceto a situação de prescrição, dupla punição, que eu já falei para vocês, né? A pessoa pode ser extraditada mesmo que o tratado de extradição firmado entre o Brasil e o Estado estrangeiro seja posterior? Sim, é possível. Bacana, tranquilo. Aí vem as premissas constitucionais. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. Não será concedida extradição de brasileiro estrangeiro por crime político ou de opinião. Bom, vamos lá. Vamos para algumas regras básicas agora, olhando para a nossa Constituição. Brasileiro nato pode ser extraditado? Nunca. Tá? Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Cuidado com o caso Cláudia Sobral, tá? Em 2017, o Supremo ele extraditou uma brasileira nata. Tá? Ela foi naturalizada americana, Cláudia Sobral. O professor, mas você acabou de falar que brasileiro nato nunca será. Pois é. Ela foi acusada nos Estados Unidos de ter assassinado um bombeiro, né, no estado de Ohio. E os Estados Unidos pediu a transferência dela, pediu a extradição dela para o julgamento no solo americano. Né? E o Supremo deferiu por 4-1. A primeira turma do Supremo manteve a decisão do Ministério da Justiça de 2013, que entendeu que ela renunciou à nacionalidade brasileira ao ser naturalizada americana em 99. Ou seja, se você ler o artigo 12, nós vamos ver isso. Nós vamos ver isso novamente. Se a pessoa assumir outra nacionalidade, você perde a brasileira. É claro, lá tem duas exceções que tornam a regra. Acaba sendo a regra, ok? Mas se você assumir outra nacionalidade, você perde a brasileira. Então, nesse caso, ela tinha renunciado. Não vamos aprender isso no artigo 12, vamos falar sobre isso. Mas se você adquirir outra nacionalidade, automaticamente você perde a brasileira. Essa é a regra do artigo 12, vamos falar isso. E aí eles entenderam isso nessa situação. Bem que, na verdade, foi muita questão política, né? Inclusive, veio um senador dos Estados Unidos aqui no Brasil e exigiu que ela fosse extraditada. Porque o bombeiro nos Estados Unidos, o bombeiro ele é ovacionado, o bombeiro lá é muito respeitado. É como se fosse mesmo um herói de guerra. E isso gerou uma grande repercussão. O senador dos Estados Unidos veio aqui no Brasil, bateu na mesa no Supremo e falou, se você não mandar essa menininha aí, não vai ter atleta aqui para Olimpíadas. Foi isso mesmo, o embaixador foi isso. E o que o Supremo fez? Extraditou a coitada. Bacana? Tranquilo? Estrangeiro ou brasileiro naturalizado? Bom, brasileiro naturalizado é o seguinte, ele pode ser extraditado? Estrangeiro ou brasileiro naturalizado não serão extraditados se o caso for crime político ou de opinião. Brasileiro naturalizado pode ser extraditado? Depende, tá? Se ele for cometer o crime comum antes da naturalização, poderá ser extraditado, tá?
Agora, se ele cometeu o crime depois da naturalização, aí não poderá ser extraditado. Agora, se ele tem envolvimento em tráfico ilícito entorpecente, não interessa se esse brasileiro naturalizado, se ele cometeu o crime antes ou depois da naturalização, ele será extraditado, tá? O estrangeiro pode ser extraditado, já falei, regra sim, exceto o fato que motivar pedido não é crime no Brasil ou no estado estrangeiro, é a dupla punição. Essas situações eu já disse para você, né? Tá? A lei brasileira impuser pena de prisão inferior a 2 anos, o Brasil seria competente para julgar o crime aqui no Brasil, o extraditando estiver respondendo processo ou já houver sido condenado ou absolvido no Brasil pelo mesmo fato, aí não extradita. A punibilidade estiver extinta pela prescrição, o Brasil não extradita. Tá? Beleza? Tranquilo. Já falei sobre a súmula 421. Se o país requerente enfrentando um quadro de instabilidade política, tendo ocorrido a demissão de juízes e a prisão de opositores do governo, será permitida extradição? Não, né? Você vê que o país que está requerendo está tudo bagunçado. Então, nesse caso, não será permitido a extradição. Lembra que extradição não é surrender. Surrender é quando é a entrega de um nacional ao Tribunal Penal Internacional, tá? A entrega de um nacional nosso para um Tribunal Penal Internacional ser julgado, pode ser até um brasileiro-nato, não é hipótese de extradição. Ok? Gratuidade das certidões de óbito. Gratuidade da certidão de óbito do registro civil. Eu fiz uma tabelinha que ficou bacana, olha lá. Direito de petição aos poderes públicos é gratuito? Sim. Tem condição? Todos podem ter direito de forma gratuita. Obedição de certidões e repartições públicas é gratuito? Sim. Todos podem? Pode. Habeas corpus, habeas datas e atos do exercício da cidadania. É gratuito? Sim. Todos podem, sim. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Registro civil de nascimento e certidão de óbito. Todos podem? É gratuito? Sim. Mas aqui é só para os reconhecidamente pobres. Por isso que eu falo que o pobre nasce e morre pobre. Viu? O pobre nasce e morre pobre. Grava isso. O pobre nasce e morre pobre, coitado. Porque nesse caso será gratuito. Só é gratuito a certidão de nascimento e de óbito se for o quê? Reconhecimento pobre. Então, seja, o pobre nasce e morre pobre de graça. Pronto, gravei. Assistência jurídica integral e gratuita. É gratuita, sim, só as que comprovarem suficiência de recursos. Decora esses 2 quadros aqui de baixo que são mais comuns em prova, para te confundir. Bacana? Aí eu tenho os parágrafos do artigo 5º. Tá? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Tá? Essa aplicação imediata ele é visto como um mandado de otimização, ou seja, os direitos fundamentais devem ser empregados da forma mais iminentes e aplicados de forma mais correta e imediata possível. Tá? Eu posso ter um direito fundamental de eficácia contida? Sim, mas a aplicação dele, digamos assim, ele tem que ser uma aplicação de forma o quê? Imediata. Okay? Tem que ser de forma imediata, ou seja, de forma como se fosse uma obrigação a ser cumprida do Estado. Beleza? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais devem ser interpretadas no sentido de que lhes forem conferidas a maior efetividade possível para quem cumpra a finalidade. Perfeito. Ok? O parágrafo 2º fala assim: os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do direito no regime e dos princípios por ela adotado. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos e 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. O parágrafo 2º, o parágrafo 3º, nós vamos voltar em tratarmos dos direitos humanos, tá? Vamos ler esse quadro de forma correta aqui, que hoje nós temos uma divisão. Se for um tratado internacional ou convenção que foi recepcionado pelo quórum de emenda constitucional, terá força de emenda constitucional. Se não for aprovado pelo quórum, e é direitos humanos, terá força de norma supralegal. Exemplo, Pacto de São José da Costa Rica. Os outros tratados que não são direitos humanos são aprovados por maioria simples, têm força de lei ordinária. Por exemplo, o Tratado de Bustamante. E por fim, vai falar sobre o Brasil submete-se ao Tribunal Penal Internacional. Já falei de surrender lá atrás. Acho que a gente consegue já responder a questão, né? Vamos lá? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de crime comum praticado depois, não, antes da naturalização. Está errado. Letra B. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição excluem, acabamos de ler, não excluem outros decorrentes. Letra C. É proibido, é vedado constitucionalmente a instituição de pena de morte, salvo em caso de ação de grupos armados. Não, em caso de guerra declarada. Conceder-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
sofrer violência ou coação, ilegalidade ou abuso de poder. Lembra lá do 3 ou, é 3 ou e não 3 e. Tá errado. Letra E, a lei considerará inafiançável e suscetível de graça, anistia e a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o drogas afins, terrorismo, definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes ou executores e o que podendo evitá-los se omitirem. Esses crimes aqui são aqueles que eu falei para você, os mandatos de constitucionalização, os mandatos onde a Constituição determina que seja estabelecido crimes, ok? Que a Constituição não traz o crime, mas ela manda que faz. Na verdade, são mandados de criminalização, né? Eu falei mandado de constitucionalização, é uma outra corrente, mas o mais comum que é utilizado é chamado mandados de criminalização, e nesse caso aqui são os explícitos, tá? Tem também os outros implícitos, que são determinados para combate a outras espécies de criminalidade, mas a Constituição estabelece que a tortura, tráfico de drogas, terrorismo, esses crimes devem receber uma maior repressão do Estado. Eles chamam isso de mandatos de criminalização explícitos, ok? Agora é com você. Os nossos alunos da mentoria têm a meta para resolver, são as 10 questões do nosso simulado dessa nossa meta. Um abraço a todos que nos assistiram, até a próxima, se Deus quiser. Lembra lá, @prof. Kleber Pinho, Kleber com K. Até mais, tchau, tchau!